O sol ainda nem tinha tocado direito as encostas, quando o barulho seco do portão de madeira ecoou pelo terreiro da fazenda Santa Elisa, no bairro do Itapeva, em Paraibuna, cidade da região do Vale do Paraíba. Era sempre assim, todas as manhãs, antes mesmo dos galos cantarem. A rotina começava pelo som dos passos pesados de Otávio Barros, o fazendeiro conhecido em toda a região por sua postura rígida, temperamento duro e por nunca aceitar que alguém dissesse como ele devia conduzir suas coisas. Um homem de peito estufado, voz grossa que parecia sempre à beira de um esporro e uma expressão que lembrava tronco seco de árvore que já viu muita tempestade. Ele caminhava firme, batendo a botina no chão, com a sensação de que todo mundo devia a ele algum tipo de obediência automática. Não importava se fosse funcionário, parente, comprador, vizinho ou fornecedor. Otávio nunca tolerou opinião alheia. A fazenda era dele, o gado era dele, as máquinas eram dele e na cabeça dele o mundo também era. Naquela manhã, porém, havia algo diferente no ar, uma sensação de expectativa entre os trabalhadores que se reuniam próximos ao curral. O motivo era simples. Nos últimos dias, Otávio estava ainda mais irritadiço que o normal, descontando sua frustração até nos detalhes mais bobos. Reclamava da chuva que veio fora de hora, dos bezerros que considerava fracos, do caminhão que atolou na estrada lateral. E até das folhas secas que insistiam em cair do ipê velho do quintal. Nada escapava da ira dele. Para completar, o cão de companhia de Otávio, um vira-lata de porte médio chamado Bastião, que sempre seguia o fazendeiro para todo lado, andava inquieto, farejando cantos com o rabo entre as pernas e latindo para coisas que ninguém via. O cachorro era bastante manso, desses que abanam a cauda até para desconhecidos, mas ultimamente parecia sentir um peso diferente no ambiente, como se até ele percebesse que alguma coisa ruim estava prestes a acontecer. Os peões observavam Otávio de longe, evitando cruzar a linha do olhar dele. Quando ele chegava, o silêncio se instalava sem que ninguém precisasse mandar. Alguns falavam baixinho que a arrogância do fazendeiro só crescia a cada ano. Outros, mais antigos na fazenda, juravam que Otávio já tinha sido diferente, mais humano, mais aberto, mas que o tempo e algumas perdas tinham endurecido demais o coração dele. Ninguém sabia ao certo, ele não conversava sobre o passado, tampouco agradecia por qualquer feito. Para Otávio, cada empregado era apenas uma peça substituível em seu grande maquinário. Foi nesse clima tenso que um carro velho, modelo Palio de porta empenada, subiu lentamente a estrada de terra, levantando poeira atrás. Era estranho ver carro de fora chegando tão cedo. Alguns peões que se preparavam para trabalhar aguardavam as ordens do patrão, também ficaram atônitos. O carro estacionou torto embaixo de um eucalipto, e dele saiu um garoto magro, de uns 13 anos, mochila gasta nas costas, cabelo desalinhado e expressão tímida de quem não sabia se estava no lugar certo. Atrás dele desceu uma mulher de aparência cansada, provavelmente sua mãe. Pareciam humildes, daquelas famílias que lutam todo mês para fechar as contas. "Quem é aquele?" murmurou um peão para o outro. "Deve ser mais um pedindo emprego. O patrão vai botar para correr." Dentro da mochila algo se movia. Um focinho pequeno, preto, apareceu entre o zíper entreaberto. Um filhote de cachorro mestiço, com pelos curtos caramelo e olhos escuros curiosos. O menino deu um tapinha leve na mochila para o cãozinho se acalmar. Otávio, ao notar movimento estranho perto da porteira, cerrou os olhos e caminhou até lá com passos irritados. "Quem são vocês?" perguntou secamente, sem ao menos um bom dia. A mulher respirou fundo antes de falar. "Seu Otávio, me chamo Lourdes. O senhor disse ontem no mercado para o senhor José da banca de frutas que precisava de alguém para ajudar com as criações menores. Meu filho tem experiência."
Otávio a interrompeu com a mão erguida. Eu falei que precisava de alguém bom, não de uma criança. O menino baixou a cabeça e segurou as alças da mochila com força. O cachorro lá dentro soltou um choramingo baixinho. Ele é bom, sim, senhor, insistiu a mãe. Aprende rápido, ajudava desde pequeno no sítio do meu padrasto. Sítio fraco não conta, rebateu Otávio. Aqui não tem espaço para erro. A mãe tentou continuar, mas Otávio já estava virando as costas. Foi então que o menino tomou coragem. Eu posso tentar, senhor, só um dia. Se eu atrapalhar, eu vou embora. Otávio parou. Girou apenas o rosto, encarando o garoto por cima do ombro. E o que é que tem aí na mochila? Perguntou desconfiado. O menino engoliu seco. É o Tobias, meu cachorrinho. Ele não incomoda, só fica comigo. Otávio bufou, irritado. Cachorro aqui já tem um, o Bastião. Não preciso de mascote de ninguém correndo por aí. O garoto abriu o zíper e segurou o filhotinho com cuidado. O bichinho tremia, mas o menino o afagou devagar. Ele não vai dar trabalho, não. Eu prometo. Bastião, o cão de Otávio, aproximou-se curioso. Cheirou o filhote de longe, sem rosnar nem mostrar os dentes. Apenas farejou, deu uma volta e sentou ao lado do menino, como se aprovasse a presença do pequeno cachorro. Houve um burburinho entre os peões. Alguns até sorriram. Otávio franziu ainda mais a testa. Ele detestava quando os animais faziam qualquer coisa que contrariasse a postura imponente dele. Que seja, disse enfiando as mãos no bolso. Um dia, só um. Se você atrapalhar e não der conta, vá embora. Sem choro, sem conversa. A mãe agradeceu rápido, subiu no carro do vizinho que os tinha levado até ali, e o menino, sem saber se sorria ou ficava sério, apenas balançou a cabeça. Nome? Perguntou Otávio, seco. Antônio, senhor, mas pode me chamar de Totó, este é o apelido que me deram na escola. O fazendeiro virou-se e caminhou em direção ao galpão. Me acompanha e deixa esse cachorro amarrado em algum lugar. O menino apertou Tobias contra o peito, inseguro, mas não ousou questionar. Antes que saísse, Bastião, balançando o rabo, seguiu os dois. Os peões trocaram olhares. Já havia algo diferente ali. Eles viam, mesmo que discretamente, que Totó tinha uma calma estranha, um jeito humilde, um modo de observar tudo com cuidado. Isso incomodava Otávio, porque ele não gostava quando alguém o encarava com atenção demais. Sentia-se desafiado mesmo quando ninguém tinha tal intenção. Ao longo daquela manhã, a arrogância de Otávio ficou evidente em cada interação. Ele falava com Totó como se o menino fosse incapaz de entender as tarefas mais simples. Erros que qualquer iniciante cometeria eram tratados como incompetência. Uma vassoura caída no chão virou sermão. Um balde mal colocado virou motivo de repreensão. Até o jeito de Totó caminhar parecia irritar o fazendeiro. Anda direito, menino. Aqui ninguém tá passeando, reclamou Otávio. Totó apenas abaixava a cabeça e continuava sem responder. A cada bronca, ele respirava fundo e voltava ao trabalho. Não discutia, não revidava, não se queixava para os outros. Apenas seguia, firme, segurando Tobias sempre por perto, deixando o filhote descansar à sombra, amarrado como pediu o fazendeiro. Porém, enquanto Otávio acumulava motivos para implicar, os peões começaram a prestar atenção em um detalhe. Totó trabalhava rápido, muito rápido, e fazia tudo com cuidado. Mesmo intimidado, ele não deixava nada mal feito. Enquanto isso, Bastião, o cachorro grande, começou a acompanhar Totó mais que seu próprio dono. Sempre que o menino passava, Bastião rodava o rabo no chão, deitava por perto, levantava para segui-lo, como se confiasse nele sem razão aparente. Tobias, o filhote, ficava inquieto sempre que o via se afastando. O que ninguém sabia
é que isso seria determinante para o que aconteceria horas depois. E seria nesse momento que a arrogância de Otávio encontraria seu primeiro choque direto com a realidade que ele tanto tentava ignorar. As horas seguintes correram de forma tensa, porque Otávio parecia buscar qualquer detalhe para provar que o menino não servia para nada. Totó, no entanto, mantinha seu jeito sereno, quase resignado, absorvendo cada instrução sem contestar, como se tivesse nascido para trabalhar em silêncio. Os empregados, observando de longe, começaram a se perguntar se aquela calma era força ou medo. Alguns começaram a simpatizar com ele, percebendo que o menino, mesmo sendo jovem, carregava uma maturidade incomum nos olhos. Não havia preguiça, apenas respeito e um cuidado natural com tudo o que tocava. Por volta das 2 da tarde, o calor apertou. Era aquele tipo de calor que faz o ar tremer por cima da terra batida e deixa os animais inquietos. Os pássaros se escondiam na copa das árvores, o vento sumia e até os bois pareciam suspirar pesadamente. Nesse horário, Otávio sempre fazia uma ronda pelas pastagens para conferir o gado, e naquele dia decidiu levar Totó junto. Talvez quisesse colocá-lo em alguma situação difícil para justificar mandá-lo embora. É bem possível que esse fosse o plano. "Bastião, vambora!" chamou Otávio, batendo a mão na perna. Mas o cachorro não obedeceu de imediato. Estava perto de Totó, deitado sob uma sombra curta, o peito arfando com o calor. Levantou-se devagar e foi ao encontro do dono, mas não sem antes lançar um olhar rápido ao menino, como se estivesse dividido entre os dois. Tobias, o filhote, ficou amarrado no puxadinho dos fundos. O bichinho choramingou baixinho quando viu Totó se afastar. "Depois eu volto", murmurou o menino, fazendo um afago rápido na cabeça do cachorro antes de seguir. A dupla caminhou vários minutos estrada acima, com Otávio falando alto, explicando coisas que Totó já tinha entendido e repetindo ordens como se estivesse lidando com um incompetente. Andavam à beira das cercas de arame, passos marcados pelo som da poeira sendo esmagada sob as botas. O sol queimava sem dó. Quando chegaram na parte alta da fazenda, onde o pasto era maior e o capim balançava quando tinha vento, mas naquele dia, nem isso, perceberam algo fora do normal. Um grupo de vacas agitava-se perto do riacho seco, dando voltas como se estivessem inseguras. O gado raramente se movimentava daquele jeito sem motivo. "Que diabos estão armando?" disse Otávio, estreitando os olhos. Ele acelerou o passo, deixando Totó alguns metros atrás. Bastião correu na frente, farejando o ar, inquieto. Quando Otávio chegou mais perto do riacho, ouviu-se um som oco, como madeira cedendo. Ele congelou por um instante. O chão naquela região tinha uma área antiga, onde ficava um poço abandonado, coberto por tábuas velhas que já não inspiravam confiança. Fazia anos que ninguém mexia ali, porque todos sabiam do perigo. Ou pelo menos deveriam saber. Mas Otávio, em sua pressa e arrogância, nunca achou necessário sinalizar, consertar ou sequer avisar os trabalhadores. No fundo, tinha aquela mania de pensar que quem é do mato se vira. Ao se aproximar demais, uma das tábuas cedeu com estrondo. "Cuidado, senhor!" gritou Totó, mas já era tarde. O corpo de Otávio afundou pela metade no buraco, ficando preso com as pernas balançando e os braços apoiados na borda do poço. Ele jurou alto, xingando a situação, os peões, o próprio gado e até o chão. Tentou sair sozinho, mas quanto mais se debatia, mais o solo ao redor cedia e as tábuas velhas se soltavam, ampliando a abertura. A qualquer momento, ele poderia despencar inteiro dentro do poço. "Não encosta! Eu saio sozinho!" berrou para Totó, que corria na direção dele. "O chão está desmoronando, senhor!" alertou o menino, já buscando algo ao redor para ajudar.
Mas Otávio, teimoso até no perigo, ignorou. Já falei que eu dou conta. Foi nesse momento que o resto da borda rachou, a terra deslizou como areia e o corpo do fazendeiro começou a escorregar para dentro do buraco. Bastião latiu desesperado, pulando ao redor. Segura firme, gritou Totó, finalmente alcançando uma raiz exposta e estendendo-a para Otávio. O fazendeiro hesitou, mas quando sentiu o chão sumir de vez, agarrou-se na raiz e na mão do menino. Totó, apesar de magro, fincou os pés, contraiu todos os músculos do corpo e puxou com tudo o que tinha. A força não era grande, mas era precisa, teimosa, insistente. Ajuda de alguém que não desistia fácil. O corpo de Otávio foi sendo erguido centímetro por centímetro até que, com esforço final, ele rolou para o lado seguro do barranco. Respirava pesado, coberto de poeira, suando frio. Por longos segundos, ficou sentado no chão, encarando o menino de forma confusa. Não parecia saber como reagir ao fato de ter sido salvo por alguém que ele tratava como estorvo. Bastião veio correndo, abanando o rabo e lambendo o braço do dono, claramente aliviado. Totó permaneceu de pé, respirando forte, sujo de terra, mas sem demonstrar medo. "Tá machucado, senhor?" perguntou com a voz calma. A frase simples atingiu Otávio como pedra no peito, porque havia mais preocupação verdadeira nas palavras do menino do que ele sentia há anos. Mas em vez de agradecer, ele se levantou bruscamente, limpou a poeira da camisa e resmungou. "Eu não precisava de ajuda, só escorreguei." Era mentira, e ambos sabiam disso. Continuaram a ronda, mas algo havia mudado. A cada passo, Otávio sentia dentro de si um incômodo inexplicável. Era como se uma rachadura tivesse se aberto num muro que ele achava inabalável. Ele percebeu que, se Totó não estivesse ali, talvez estivesse agora preso no fundo do poço ou até morrido com a queda. E reconhecer isso era o que mais o irritava, porque significava aceitar que alguém, ainda mais um menino pobre, tinha feito por ele algo que sua arrogância jamais permitiria admitir. Mais tarde, já voltando para a sede, Otávio percebeu outra coisa. Bastião não parava de olhar para o menino. Caminhava do lado dele, atento, como se tivesse entendido que Totó fazia parte do ambiente de forma natural, quase instintiva. Isso incomodava Otávio de um jeito diferente. Ele sempre acreditou que o cachorro o obedecia por respeito, mas agora percebia que talvez fosse apenas por convivência, e que o respeito verdadeiro poderia estar se deslocando para outra pessoa. E seria o cachorro dele, o fiel Bastião, quem abriria essa ferida. A tarde tinha caído pesada naquele dia. O ar estava abafado, típico de antes das primeiras chuvas de novembro. O céu carregado parecia anunciar alguma coisa ruim, mas ninguém sabia o quê. Otávio caminhava pela varanda da casa grande inquieto, pensando nas falas do menino. Ele tentava ignorar, mas as palavras ecoavam como pedrinhas batendo dentro de um balde de metal. Quando chegaram próximo ao galpão principal, Totó ouviu um latido fino e aflito vindo de longe. Tobias. O filhotinho chorava como se tivesse ficado sozinho por horas. O menino apertou o passo, pedindo licença educada antes de se afastar. Otávio observou de longe e disse: "Vai lá, menino." Algo dentro dele se movia, mas ele não sabia nomear o que era. Os peões cochichavam, comentando o ocorrido. Alguém tinha visto de longe o acidente no poço. A fofoca corria rápido. Para muitos, aquilo era sinal claro de que Otávio precisava rever suas atitudes, mas, como sempre, ninguém falava isso perto dele. E embora Otávio tentasse manter a postura, havia um conflito interno crescente. Não gostava da ideia de dever nada a ninguém, muito menos a um garoto que ele mal respeitava. Mas esse era apenas o primeiro choque. O mais forte ainda estava por vir. Aquele capaz de quebrar um homem por dentro e reconstruí-lo de outro jeito.
Quanto mais tentava empurrar aquilo para longe, mais voltava. Totó tinha mexido onde não devia, no orgulho dele. Enquanto isso, Bastião, o velho vira-lata companheiro de anos, deitava aos pés da cadeira, respirando pesado devido à idade. Tinha sido ele quem acompanhara Otávio por toda a vida adulta. As madrugadas de trabalho, os dias de tempestade, os momentos de solidão. Era o único ser que ele realmente ouvia, mesmo sem admitir. Bastião levantou a cabeça de repente, orelhas em alerta, como se percebesse algo no ar. Totó vinha pelo pasto, com Tobias, o filhote que tinha encontrado, correndo ao redor dele. Otávio o observou de longe, tentando não demonstrar interesse, mas seus olhos seguiriam o garoto sem que ele percebesse. Totó caminhava com um propósito incomum, quase sério demais para a idade. Havia algo errado. Quando chegou perto, falou ofegante. Seu Otávio, o Bastião tá mancando desde cedo. Ele não tá comendo. Isso não é normal. Otávio franziu a testa, irritado por reflexo. E o que você tem a ver com isso, menino? Totó hesitou, mas não recuou. Eu gosto dele e... eu notei que ele não tá bem. Otávio respondeu seco. Eu cuido dos meus animais. Não preciso de palpite. Se fosse assim mesmo, senhor, ele não estaria piorando. Totó rebateu, com uma calma que irritava ainda mais. Era verdade, e os dois sabiam. Otávio desceu a escada com passos pesados, se aproximou do cachorro e se agachou com dificuldade. Bastião levantou a cabeça devagar, tentou abanar o rabo, mas parou no meio do movimento. Otávio encostou a mão nele e sentiu o corpo quente demais. Droga, sussurrou. A preocupação começou a crescer, como um aperto no peito. Ele tá com febre, seu Otávio. Pode ser infecção, Totó disse. O senhor tem que levar ele no veterinário. Tem um em Paraibuna. Onde já se viu? É só um cachorro velho. Logo ele se recupera, Otávio retrucou, mas a voz falhou. Na mesma hora, Bastião soltou um gemido que fez o homem perder o fôlego. Era um som que ele nunca tinha ouvido vindo daquele animal. Um pedido de socorro silencioso, dolorido. O coração de Otávio bateu mais forte. Ele sentiu a garganta fechar. Eu levo ele, Totó disse, firme. Só me deixa tentar ajudar. Otávio encarou o menino. Pela primeira vez, não viu arrogância ou afronta. Viu alguém disposto a fazer o que ele mesmo não conseguia admitir que precisava ser feito. O homem ficou em silêncio por alguns segundos que pareciam longos demais. Depois, suspirou derrotado. Vou pegar a caminhonete. Vamos. A estrada até Paraibuna parecia mais comprida naquele dia. A poeira subia atrás do carro enquanto Totó segurava Bastião no colo, tentando manter o cão calmo. A cada solavanco, o cachorro gemia baixo, e Otávio fechava os olhos, apertando os dentes. Dirigia devagar, atento, sem falar nada, como se entendesse que aquele silêncio doía, mas era necessário. Quando chegaram na clínica, o veterinário, Dr. André, homem já experiente, conhecido na região, examinou o cão em silêncio, franziu a testa e pediu exames rápidos. Otávio caminhava de um lado para o outro, mãos suando, rosto vermelho. Signo de nervosismo que ele nunca admitiria. O veterinário voltou algum tempo depois, com uma expressão séria. Otávio, o Bastião tá com uma infecção forte. Bem forte mesmo, mas chegou a tempo. Vai precisar ficar internado, tomar medicação na veia, mas ele tem boas chances. Otávio respirou fundo, aliviado e ao mesmo tempo quebrado. E se eu não tivesse trazido ele mais cedo? Perguntou num fio de voz. André hesitou antes de responder. Se tivesse esperado até amanhã, talvez ele não estivesse mais vivo. O chão pareceu desaparecer. Otávio sentiu uma onda de culpa esmagar o peito. Ele olhou para Totó, que estava em silêncio no canto da sala. O menino desviou o olhar por respeito,
mas aquele gesto simples atravessou o homem como uma faca. De volta à fazenda, depois de deixar Bastião internado, Otávio caminhou até a varanda e se sentou. Não falou nada por muito tempo, até que soltou um desabafo que nunca imaginaria dirigir ao menino. Quero te agradecer, Totó. Você salvou meu cachorro. E, para ser sincero, você fez mais do que isso. Você me salvou também naquele poço. Se não estivesse lá, eu poderia agora estar morto. Baixou a cabeça, embaraçado. Eu só fiz o que qualquer um faria, seu Otávio. Qualquer um não, o homem respondeu, a voz falhando. Eu estava cego. O silêncio que veio depois não era hostil. Era o tipo de silêncio que constrói algo novo. Nos dias seguintes, Totó passou a ajudar mais na fazenda. Não por obrigação, mas porque queria. E Otávio, pela primeira vez, parou de mandar e começou a observar. E quanto mais observava, mais percebia que o garoto sabia muito sobre animais, plantio, manejo. Sabia porque tinha aprendido na dor, na vida dura, na falta de oportunidade. Certo dia, enquanto os dois recolhiam ferramentas, Otávio finalmente perguntou: "Por que você sabe tanto dessas coisas?" Totó respirou fundo antes de responder. "Eu morava com meu avô. Ele cuidava de tudo com muito carinho. Me ensinou que animal não fala, mas mostra, e que gente que não escuta os outros acaba sozinho." Otávio sentiu o golpe. Não era sobre animais. Nunca tinha sido. "Seu avô ainda vive?" O menino balançou a cabeça devagar. "Faz 4 anos que se foi." Otávio engoliu seco. Ele reconhecia aquele tipo de dor, a dor que endurece um coração por fora, mas deixa um buraco por dentro. E naquele instante, algo finalmente se quebrou. Ou melhor, se abriu. Ele tirou o chapéu, passou a mão no rosto e disse: "Eu sinto muito, Totó, de verdade." O garoto apenas assentiu e aquilo bastava. Uma semana depois, Bastião voltou para casa. Mais magro, mais lento, mas vivo. Quando desceram da caminhonete, o cachorro cambaleou até Totó, que estava banhando um cavalo, e pulou de alegria várias vezes na perna de Totó antes de ir até Otávio. O homem observou a cena com um sorriso discreto, emocionado. Naquele dia, algo mudou definitivamente. Otávio reuniu os funcionários, colocou Totó ao lado dele e disse diante de todos: "A partir de hoje, este menino aqui não é ajudante, é meu braço direito na fazenda, e quem tiver algo contra, fale agora." Ninguém falou nada. Era impossível contrariar aquilo depois de tudo que tinham testemunhado. Totó ficou paralisado por alguns segundos, sem acreditar. "Mas, seu Otávio, eu nem sei se mereço isso." "Merece mais do que eu mereci muita coisa na minha vida", respondeu o homem. O tempo passou. Meses. A fazenda prosperou como nunca. Otávio mudou, de verdade, não só por palavras. Começou a ouvir mais, respeitar mais, pedir opinião quando precisava. A cicatriz do orgulho ainda existia, mas agora era uma marca que lembrava o caminho percorrido, não uma prisão. Totó, agora com mais responsabilidades, crescia em confiança. Tobias, já jovem, acompanhava ele pela fazenda. Bastião, velho guerreiro, caminhava devagar, mas sempre daquele jeito de cachorro que não precisa fazer nada. A amizade entre Totó e Otávio somente crescia, e os laços ficaram mais familiares. Ele via naquele menino um filho que não tinha mais. Um ano depois, numa manhã clara, Otávio chamou Totó para perto da porteira. "Venha cá, menino." Totó se aproximou e viu Otávio segurando uma chave. "Isso aqui é seu." "O que é isso, seu Otávio?" "O galpão velho. Quero que você transforme ele no que quiser. Uma pequena criação, uma horta, um lugar para ensinar, enfim, o que quiser além disso. Esta aqui é a chave da caminhonete. Hoje tem festa na cidade, aproveite, você merece. Você tem talento. Eu só demorei para enxergar." Totó ficou sem palavras. Os olhos marejaram.
Por que o senhor está fazendo isso por mim? Otávio sorriu triste, mas orgulhoso. Porque você fez por mim aquilo que eu nunca deixei ninguém fazer, me mostrar que eu estava errado. E porque você merece mais do que o mundo te deu. Os dois ficaram ali, lado a lado, olhando o horizonte da fazenda iluminado pelo sol. Não eram patrão e ajudante, eram quase família. E tudo aquilo só tinha acontecido porque um velho cachorro tinha ficado doente no dia certo, e porque um menino humilde teve coragem de falar o que ninguém mais ousava. Totó foi na festa em Paraibuna, mas não ficou até tarde, pois sabia que no dia seguinte tinha suas responsabilidades para cumprir. A vida é assim, aprendemos as coisas, erramos e consertamos. Esta história nos lembra que ouvir quem menos esperamos pode transformar quem somos. Se essa história te agradou, deixe seu like e se inscreva no canal Mundos de Histórias, para mais histórias que emocionam e transformam. Deixe seu comentário. De que cidade está vendo este vídeo? Adoraríamos saber até onde chegamos. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.